A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira abençoada que estamos aqui para entregar uma palavra do céu para você. A palavra que vai edificar a sua vida. Todas as semanas Deus tem nos abençoado grandemente com palavras edificadoras e hoje não vai ser diferente. Então você, meu irmão, você, minha irmã que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, essa live, curta o canal, nos acompanhe para que a sua vida seja edificada e a vida de muitas pessoas também sejam edificadas através do AdnaCast, através do Adna TV, né? Então que Deus abençoe e vamos para mais um AdnaCast. E o assunto hoje é muito curioso, onde Deus me entregou uma palavra. A conexão entre disciplina, conhecimento e sabedoria. O que tem de tão próximos esses três itens? Da onde que vem essa conexão entre a disciplina, o conhecimento e a sabedoria? E o que essa conexão pode trazer de diferente para a sua vida? E hoje nós vamos aprender sobre isso. Então nós vamos começar falando lá em Provérbios da palavra do Senhor, onde Salomão deixou para nós, no capítulo 1, versículo 7, a seguinte mensagem. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha que chave. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você já parou para pensar que quem teme a Deus receberia conhecimento? Que quem teme a Deus receberia sabedoria? Você já parou para analisar que isso é possível? Que isso, na verdade, é fato? E nós estamos muitas vezes buscando, você está muitas vezes buscando sabedoria, buscando conhecimento em coisas que não tem nada a ver com Deus. Porque Deus que nos capacita. Como a própria palavra dele diz, eles escolhem os que não são para confundir o que são. E Salomão nos ensina aqui que o temor do Senhor é o princípio de conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria, o conhecimento e a disciplina. Agora eu te pergunto, se nós não servimos ao Senhor, se você não serve a Deus, se você ainda não tem uma prática cristã, os princípios cristãos, como você irá receber esses itens do Senhor? Fica difícil. Mas vamos entender como esses itens funcionam e nós vamos falar sobre a conexão entre eles. Olha, presta atenção daqui para frente, porque essa conexão ela é uma chave que você vai levar para a sua vida inteira. E se tem alguém que precisa ouvir essa palavra, você vai compartilhar esse vídeo e dar oportunidade para que essa pessoa possa entender que sabedoria, conhecimento e disciplina vem do Senhor. Então vamos lá. A primeira palavra que nós vamos falar é sobre disciplina. E o que é a disciplina? A disciplina ela está ligada diretamente ao aprender, ao ensinar, ao educar, ao corrigir. Então, quando eu pergunto para você, qual era a disciplina que você mais gostava quando você estudava? Ou que você mais gosta, você que está estudando ainda? Por quê? A disciplina é um ensino. A gente acha que disciplinar é só brigar, é só retalhar. Não. Disciplinar é corrigir, sim, mas é ensinar. Então, se nós falássemos assim, o que aconteceria com um adulto que na sua infância não foi disciplinado? Como seria esse adulto hoje? Seria diferente. Então, a disciplina, ela traz para nós aquilo que nós precisamos aprender. Ela traz para nós conhecimento. A disciplina, ela muitas vezes ela vem de forma pedagógica nas nossas vidas, porque Deus quer trazer sobre nós ensinos que nós precisamos para avançar para a próxima etapa. Talvez você está vivendo alguma dor agora,
Talvez você está vivendo um momento difícil agora, porque pode ser uma disciplina pedagógica do Senhor na sua vida. Você já parou para pensar nisso? O que será que o Senhor quer te ensinar nesse momento? Quais são os proveitos que você pode tirar desse momento de ensino, desse momento de aprendizagem? Porque se você olhar para trás, foi nos momentos mais difíceis da sua vida que você mais cresceu. Se você olhar para trás, foi no momento de mais sofrimento que você aprendeu de fato o que devia fazer e o que não devia ser feito. Então, não tem como existir um ser humano forte, não tem como existir uma pessoa madura sem ela ser disciplinada. Agora, você imagina quando nós somos disciplinados pelo próprio Deus, que é estar no centro da sua vontade. Ser disciplinado por Deus é estar no centro da vontade de Deus, onde é o melhor lugar que um ser humano possa estar. Porque, diferente dos nossos pais biológicos, que muitas vezes nos disciplinam e quer que nós façamos coisas que eles acham que vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não, a intenção sempre é boa, mas eles não conhecem o futuro. Agora Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida mediante a cada decisão que você tomar. Então esse Deus que conhece meu futuro, me disciplinar é a melhor coisa que tem. Por isso ele diz aqui na palavra, aqui em Provérbios, que os insensatos desprezam a disciplina. Eles não aceitam a correção. Eles não conseguem parar para analisar o que está acontecendo. Mas colocam culpa em tudo e em todos, menos em si próprio, vendo que ele está sendo corrigido por algo que está errado. Então a disciplina ela traz o quê? O conhecimento. E nós vamos falar então do conhecimento também. Então o conhecimento, a palavra de Deus diz, lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É uma frase muito, muito conhecida, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E realmente, o conhecimento é libertador. O conhecimento, ele nos liberta em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se você no mundo de hoje não tivesse, por exemplo, não soubesse ler nem escrever, no mundo que nós vivemos atuais, como que você iria sobreviver? Como que seria a sua vida? Como que seria seu cotidiano? O que você seria limitado de fazer por não saber ler nem escrever? Porque é conhecimento. Mas você foi disciplinado a estudar quando jovem. Então a disciplina está ligada, conectada ao conhecimento. Então, como você foi disciplinado a estudar, você obteve o conhecimento e agora o conhecimento te liberta para que você possa ler, possa escrever, possa ir onde quiser, possa se comunicar muito bem. Então ele é libertador. E assim nós temos vários exemplos, como por exemplo, vamos supor que você precisa arrumar emprego e você não tem nenhuma profissionalização. Você não tem nenhum tipo de habilidade. Que emprego você vai arrumar? O quanto vai estar limitado as suas finanças? Está entendendo que o conhecimento é libertador? Agora vamos supor que você, que está me assistindo, não conhecesse Jesus, não conhecesse Deus. Se você não entendesse nada da palavra de Deus, como que você poderia pedir perdão? Como que você poderia render ao Senhor? Como que você poderia ser salvo? Então você morreria e iria direto para o inferno, por não ter o conhecimento da palavra. Então, principalmente, espiritualmente, a palavra nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim diz a palavra de Deus. E aí nós vamos, então, para a sabedoria. E olha a sabedoria. A sabedoria, ela vem depois do conhecimento. Por quê? Porque você adquire o conhecimento. Mas como utilizá-lo? Como eu posso utilizar esse conhecimento? Como eu posso aplicar de forma correta aquilo que eu aprendi? Só com sabedoria. Se você não tiver sabedoria, você não vai saber conduzir as ferramentas que você tem.
Se eu te falasse que você vai para uma ilha deserta e você só pode levar 3 tipos de ferramentas, mais nada. 3 tipos de ferramentas. Qual você levaria? Sem sabedoria, você poderia até achar algumas ferramentas úteis e lá ver que outras seriam muito melhores. Mas com sabedoria, você tomaria a melhor decisão. Então, a sabedoria está linkada ao conhecimento, que está linkada à disciplina. Se eu aceito a disciplina, eu obtenho conhecimento. Eu tenho conhecimento, então agora eu vou buscar sabedoria em Deus, para que eu saiba usar o conhecimento. Porque conhecimento sem sabedoria é a mesma coisa que você ser um bilionário numa ilha deserta. O que adianta ter 1 bilhão numa ilha que só tem você e mais nada? Não tem sentido. Assim é o conhecimento sem sabedoria. Então, mais uma vez referenciando essa palavra de Salomão, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Você não pode ser insensato. Você está praticamente desprezando a disciplina, o conhecimento e a sabedoria. O que vai ser de você nesse mundo sem essas propriedades que só Deus pode te dar? Está entendendo a seriedade disso? O quanto isso pode ser libertador na sua vida? Ah, João, mas como que eu vou receber sabedoria? Como que eu vou receber conhecimento? Como que eu vou receber disciplina? A disciplina, ela vem a todo momento, primeiramente. Todo momento tem que fazer uma leitura do que Deus está te falando. O conhecimento, ele vem automaticamente quando você aceita ser disciplinado, que é assumir os seus erros. Quando você assume os seus erros, você está disposto a corrigi-lo. Se você está disposto a corrigi-lo, você agora aprendeu o que não deve ser feito. Beleza? Agora eu tenho que buscar em Deus a sabedoria. E a sabedoria eu só busco falando diretamente com o Senhor. Vamos então a um exemplo. Eu vou contar uma experiência para vocês, antes de eu ler o próximo texto, que teve um momento da minha vida, 2012 para 2013, que eu entrei numa depressão profunda. Fiquei 6 meses deprimido, estava passando por problemas financeiros, e aí se encadeou em problemas emocionais. E eu recebi um livro de um amigo, um pastor amigo, e esse livro, o título dele era Economias do Reino, até recomendo. Na última vez que eu ouvi foi na Amazon. É um livro com a capa amarela, com as moedas, Economia do Reino. E eu comecei a ler esse livro, e esse livro ele falava qual eram os princípios que os homens de Deus tinham que ter em sua vida para prosperar, para realmente avançar em ministério, na sua empresa, na sua vida, na sua família. E um desses princípios que estava ali naquele livro era o princípio da oração. E lá dizia o seguinte: todos os dias, eu sou um empresário, e lá dizia bem assim: você que é empresário, todos os dias, antes de você sair para trabalhar, você tem que falar com o dono do seu negócio. Você tem que fazer reunião com o dono todos os dias. Se você não fazer reunião com o dono todos os dias, você não vai ser instruído. E o que era reunião com o dono? Era você separar de 1 a 2 horas por dia orando. Levante mais cedo, coloque os joelhos no chão e vai buscar instrução para o dono do teu negócio. Você não disse que o teu negócio é de Deus? Assim falava o livro. Então aquilo mexeu comigo. Eu falo, minha empresa é de Deus. Mas eu não estou fazendo reunião com o dono da empresa. Deu um estralo. Falei, caramba. E aí eu comecei a acordar. Na verdade, eu acordava automaticamente às 4 da manhã. Eu estava com um nível de estresse muito alto, passando mal. E eu ia passar a orar. E quando eu ajoelhava e me debruçava sobre o sofá para orar, eu percebia que aquela agonia, ela passava. Parece que aquele momento ali era um refrigério. É a mesma coisa que você tá com algo queimando e você chega com algo em cima que cessa aquela queimadura. Quando eu estava ali de joelho, eu me sentia tão bem que dava vontade de passar o dia inteiro ali.
E ali eu começava a falar com Deus, começava a orar, começava a agradecer, começava a pedir as bênçãos do Senhor. E eu ia das 4 até umas 7 da manhã, ali, e 6:30 da manhã. Depois levantava, que eu ia me arrumar e ir para a empresa trabalhar. Aquilo me fortificava e eu conseguia levantar e fazer as obrigações do dia. Mas quando eu saía daquele momento de oração, voltava toda a agonia. E eu passava um dia terrível, terrível. Foram 6 meses assim. Mas chegou um momento que, quando eu estava orando, vinha muita coisa na minha cabeça da empresa. Algumas coisas para fazer no dia, algumas ideias, e eu começava a repreender aquilo porque eu dizia assim, eu quero focar no Senhor, eu quero só falar com Deus, não quero pensar, gastar esse momento para ficar pensando em negócios. E eu não conseguia. Simplesmente começava a vir ideias, começava a vir um monte de coisa, que eu chegava na empresa, eu aplicava aquilo que tinha vindo da minha mente e dava certo. E dava certo. E com 6 meses, eu me recuperei. Eu saí daquela crise, saí daquele momento difícil, saí da depressão. Eu tinha um carro, um X carro na época, depois de 6 meses estava com um carro melhor. Enfim, Deus abençoou muito. E eu entendi que aquele momento que eu estava ali de joelhos orando e vinha aquelas coisas na minha cabeça, era Deus me dando o caminho do que eu tinha que fazer. Ele estava me instruindo, me dando ideias do que eu tinha que fazer na empresa. Então Deus, eu tenho uma experiência pessoal de receber sabedoria direto de Deus. Deus me deu essa experiência. Então, eu aprendi que sabedoria a gente só adquire falando com o Senhor. Eu separei um tempo para falar com Deus, separei um tempo para ouvi-lo. E Ele trouxe a mim o que eu precisava. E eu nunca mais deixei de orar. Deus me trouxe aquela disciplina, olha só, meus irmãos. Deus me trouxe aquela dor, me disciplinando, porque eu não orava como devia. Eu orava para dormir, na hora que acordasse, na igreja, no culto, orava. Mas orar de realmente se derramar a presença de Deus, eu nunca tinha feito. Então veio a disciplina sobre mim. E eu aceitei aquela disciplina. E eu fui fazer o que Deus queria. A partir disso veio um conhecimento. Olha, eu não posso deixar de orar. Eu tenho que orar. E a partir do conhecimento, Deus me entregou a sabedoria. Que era o que eu devia fazer e como eu devia agir. Vocês estão entendendo a conexão entre esses 3 itens, como é poderosa? Você está entendendo essa chave que você tem que levar para a sua vida? O quanto isso pode mudar a sua realidade? Aceitar a disciplina, obter o conhecimento e receber de Deus a sabedoria. Agora vamos para a palavra do Senhor, onde Salomão nos dá também um grande exemplo de receber direto de Deus a sabedoria. Nós vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, do 3 ao 15, né? Nós vamos ler aqui, que diz bem assim: E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão lá para sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres, que eu vou te dar. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Salomão dizendo: o Senhor me fez reinar no lugar do meu pai.
e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Aqui Salomão é humilde e dizer: Senhor, o Senhor foi muito benevolente com meu pai. O Senhor foi muito generoso. Agora eu estou aqui no lugar do meu pai, mas eu sou um menino, eu não sei nem como entrar, nem como sair, eu não sei como que eu vou governar esse povo. Ele reconheceu a sua fraqueza. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós dizemos para o Senhor: a minha força está em ti. A minha força está no Senhor. Isso é quando eu reconheço que eu dependo inteiramente de Deus. E aí, ele diz assim: e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. Salomão que pediu o quê? Sabedoria. Ele pediu sabedoria para Deus. Porque ele precisava de sabedoria para poder governar o povo grandioso que tinha Israel. Ele entendeu que a capacidade dele era pouca e que ele precisava buscar capacidade no Senhor. Agora, o que de fato Salomão recebeu com isso? Olha só. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos seus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que te fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus princípios, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor. E sacrificou o holocausto, e preparou sacrifício pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Deus deu muito mais do que Salomão pediu. Mas qual era o propósito do que Salomão pediu? Era um propósito que vinha direto ao propósito de Deus. Olha só, Salomão fala assim: Senhor, eu quero sabedoria, que eu quero governar muito bem o teu povo. E Deus diz: nossa, que coincidência, eu também preciso de alguém que governe bem o meu povo. Então, quando o nosso propósito vai ao encontro de propósito de Deus, que nós nos mostramos humildes perante Deus, nos mostramos dependentes dele e estamos alinhados com o seu propósito, ele nos concede muito mais do que aquilo que nós pedimos. Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu nessa terra, o homem mais rico que já existiu nessa terra. Agora, qual foi a primeira experiência de sabedoria de Salomão, que todos conhecem, muitos conhecem essa história, mas que nós não podemos deixar passar, que é quando ele teve que fazer uma causa de juízo. Então, vamos lá. Lá no capítulo 3, versículo 16, diz assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, não tinha ninguém na casa com elas, senão apenas nós naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou de mim o meu filho que estava ao meu lado, dormindo a tua serva, e deitou-se no teu seio, e o seu filho morto deitou-se ao meu lado. E levantando-me pela manhã,
para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho. Teu filho está morto. Porém, esta disse: não, por certo morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Então, olha a situação na frente de Salomão. Chegam duas mulheres, uma com o bebê morto, outra com o bebê vivo. E aqui está com o bebê morto e diz: olha, esse filho não é meu, esse filho é dela, ela está com o meu filho vivo. E a outra diz: olha, não, esse filho aqui é meu, o seu é o morto. E agora, como decidir? Quando nós olhamos como Salomão decidiu, parece assim, nossa, é óbvio, é fácil. Não é, meu irmão. Quando chega uma situação dessa para você, se não vir uma sabedoria de Deus sobre a sua vida, você não vai saber como corrigir da maneira correta. Então vamos ver como que Salomão resolveu. Porém, vamos lá. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: este que vive, a mulher diz, né? Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. Esta outra diz: não, esse filho é seu. E trouxeram, e aí o rei diz assim: olha, traga para mim uma espada. Todo mundo deve ter ficado assustado. Opa, uma espada? O que o rei quer com a sua espada? Salomão pediu uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino que está vivo. Salomão pede para, com a espada, pegar o menino vivo e dividir ele no meio. E dê metade para cada uma delas. Para as duas mães, cada uma fica com metade. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se entristeceu. E ela disse: ah, meu senhor, dá-lhe o menino para ela, de modo nenhum os mateis. Ela falou assim: não, senhor, fala o seguinte, deixa com ela então o filho, porque não mata a criança. E a outra, que estava com a criança viva, disse: nem teu, nem meu seja, divide-o no meio. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Deu a quem? Salomão fala: essa que quis poupar a vida do menino é a verdadeira mãe. Entrega a criança a ela. Porque viram, então assim, porque viram que a compaixão da mãe verdadeira estava naquela que poupou o seu filho. E a palavra diz que aquilo chegou a todo Israel, aquela sentença do rei, e viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O que viram em Salomão? Sabedoria de Deus, sabedoria dos céus. A quem Salomão pediu sabedoria? A Deus. A Deus. Então, Salomão mostrou para nós que a única maneira de obter sabedoria é falando com Deus. E a única maneira de falar com Deus é orando, é buscando a sua presença. Então, a disciplina, o conhecimento e a sabedoria, nós buscamos no Senhor. E que Ele abençoe a sua vida. Esse foi mais um AdnaCast. Se esse ensinamento foi edificante para a sua vida, se esse ensinamento te ajudou a refletir muitas coisas que aconteceu e muitas coisas que talvez estejam acontecendo, que você possa reprisá-lo, que você possa meditar nessa palavra, que você possa compartilhar. Porque todas as sextas-feiras, às 17 horas, nós estaremos aqui ao vivo com a palavra de Deus para edificar a sua vida e a minha vida. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. E se Jesus não voltar, na próxima sexta-feira, às 17 horas, estaremos aqui novamente ao vivo. Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.